Quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, a intimidade na adoração. Como um filho eu quero um abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua orla, eu quero tocar onde um filho toca. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra. A paz do Senhor, estamos chegando com mais um programa Bolsa de Mulher. Com muita alegria queremos te receber nesse programa. Estamos aqui hoje só eu e a irmã Felícia, mas temos o estagiário que está aqui também, o Israel. É isso aí. Está pertinho, muito pertinho de chegar. E nós viemos mais uma vez aqui para abençoar a tua vida, né? Sempre com assuntos concernentes ou a palavra ou a situações do dia a dia. Muitas sugestões nós temos tido de temas. Se tu talvez aí tenha alguma sugestão, aproveita e deixa nos comentários algum assunto que a gente ainda não tratou, ou quer que a gente fale de novo, ou tem uma dica, uma ideia. A gente sempre ou vem com algum convidado para tratar assuntos mais específicos. Hoje vamos tratar de um assunto que é um pouco mais geral, não precisa talvez de um especialista para isso, mas é um assunto muito interessante. Porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, às vezes têm medo, principalmente aqui. Nós vamos duas mulheres falar sobre trânsito, sobre dirigir, sobre habilitação, sobre, né, esse assunto que a gente nunca tratou aqui, mas que é importante, principalmente sobre a questão do comportamento de um cristão no trânsito, né? Porque a gente vive uma correria, né? Tudo na vida tá corrido, tudo tá muito rápido, tudo tá muito loucurada. E o trânsito é um dos lugares que a gente mais vê o reflexo disso, né? As pessoas completamente impacientes. Tu vai andar, às vezes, um caminho que era para levar 5 minutos, às vezes por conta de uma tranqueira, horário de pico, né, saída de trabalho, saída de criança na escola, isso gera um transtorno, e aí as pessoas que estão ali já estão, às vezes, estressadas do dia todo, cansadas, estão com pressa, às vezes já sai atrasado por um compromisso, e quando tu vê o ambiente, né, o teu carro, que era para ser o lugar que quem sabe tu vai escutando louvor, tu vai em um momento de oração. Eu gosto de dizer que dentre alguns altares que eu tenho, o carro acaba sendo um dos altares que eu mais uso. Por causa que é o momento que eu levo o Matias para isso. Vou sozinha, busco o Matias. Naquele momento, 15, 20 minutos que eu fico dentro do carro, é sempre um louvor. E eu aproveito muito para fazer orações nesse momento. E aí pego o Matias, largo na escola, quando retorno para o trabalho. Então, são oportunidades em que eu fico sozinha. Eu costumo aproveitar para orar, para adorar, enfim. E muitas pessoas, quem sabe, fazem isso ou deveriam fazer, né? Fica já o conselho, a gente aproveitar e não fazer só do culto o lugar que a gente ora, mas que a gente tenha o hábito, né, de orar sempre que tiver uma oportunidade de falar com Deus, a sós.
E às vezes aquilo que era para ser esse ambiente de paz, ou talvez ali com o marido, com o filho, acaba se tornando um ambiente de tanto estresse, porque o trânsito não anda, daqui a pouco já vem um e te fecha, já vem outro e te dá aquela trancada, e aí tu já toca a mão na buzina e já daqui a pouco tá xingando, e às vezes fica um ambiente de muito estresse. Verdade. Então, a gente precisa aprender que na vida, na verdade, isso é para tudo, né? A gente tem que aprender o equilíbrio, tem que aprender a ter paciência. Verdade. E eu não sei como é que a Irmã Felícia não Sim, dirige, sim. né, Irmã Aham, Felícia? não. Mas não é só para quem dirige isso, porque às vezes quem está acompanhando do lado, a pessoa que está do lado do motorista, ela também pode ajudar nessa influência Sim. de quem está dirigindo, porque às vezes fica ali, tá do lado e tá só pilhando, né? Olha ali, olha o que ele tá fazendo, olha isso aqui, vai mais pra cá, olha o cachorro. O Thiago sempre diz, quando eu tô andando com ele, faz favor, eu não preciso de copiloto. Ele sempre diz, porque eu tenho principalmente quem dirige tem mais essa mania de querer se meter, digamos assim, em quem está dirigindo, e às vezes isso já gera problema, já tá um caos lá fora, e daqui a pouco já tá o casal brigando dentro do carro. Como é que tu é, Irmã Felícia, no trânsito? Te dá angústia, te dá agonia, tu fica tranquila? Assim, depende, é claro, né? Eu sou muito tranquila com relação, assim, ao trânsito, né? Mas eu também sou muito cuidadosa. Né? Então, quando a gente anda assim, mesmo a pessoa que não dirige, eu não sei se você que não dirige também, às vezes conforme está indo a velocidade, enfim, aí parece que tu está com o teu pé ali, o pé direito, parece que tu vai querendo freando junto, acaba freando junto, né? E é claro que tu tá ali dentro, dependendo da situação, tu também acaba ficando um pouco tensa, né? Por quê? Porque a gente vê pessoas passando com o sinal fechado. A gente vê pessoas fazendo ultrapassagem errada, cortando a tua frente, vê pessoas muitas vezes abrir o sinal, tá lá parada, não anda, tá ali como crentes, abençoado, tá? Sai desse celular, abriu o sinal. Não, né? Então a gente tá ali do lado, é claro que a gente quer, né? Tá ali para abençoar, né? Não passar nenhum tipo de tensão. Né? E uma das coisas que eu sempre peço, e quem sai de carro comigo sabe, né? Ai, por favor, não pega no celular, deixa para responder depois. E os carros mais modernos hoje, claro, tem o Bluetooth, aí toca o celular, tu pode atender e ficar conversando, enfim. E isso, de alguma forma, vai tirando a atenção, né, Josi? Com certeza. Né? Vai tirando a atenção. E esses tempos nós estamos saindo, eu acho que não sei se foi essa quarta ou qual foi, que nós saímos aqui da igreja, nós estávamos, né, indo para casa, enfim, daqui a pouco a gente simplesmente vê um carro que passou com o sinal fechado, já vinha o outro que quando abriu, já tinha uma moto, graças a Deus o cara da moto conseguiu desviar, senão ele ia ficar prensado entre dois carros. Meu Deus. E ali já é claro que já deu a porcaria, né? Já é claro, já deu confusão, tiveram que encostar os carros, teve que sair de lado, enfim, para continuar. Tudo por quê? Por negligência. Né? Tudo na vida, eu acredito, Josi, e você que está nos assistindo, as leis foram para ser obedecidas. Né? E às vezes a gente procura algumas coisas nas leis assim para que a gente possa passar por cima, né? E nas leis de trânsito, muitas vezes, não é diferente. Ah, não, tá amarelo, vai dar tempo. Muitas vezes, nesse vai dar tempo, o outro diz a mesma coisa e acontece os acidentes. Que às vezes é trágico, né? Os atropelamentos, né, as fatalidades. Né? Então, e é claro, eu tenho certeza que para quem dirige, hoje tem os irmãos, as pessoas que trabalham de Uber, trabalham dirigindo o dia todo, muitas vezes à noite, madrugada. Se você conversar com eles, vão dizer, é estressante, porque nem todo mundo é prudente no trânsito. E eu sempre digo, o carro, se você não souber usar, é uma arma. Se você não souber usar. É claro que a gente, como cristão, não vai ficar abrindo o vidro do carro e dizendo um monte de desaforo para a criatura, né? É claro que não dá, às vezes dá vontade, né? Por favor, né, querido? Né, que você atravessou na frente, muitas vezes tu está com... Pode, né, a Júlia pode estar com o filho dela dentro do carro, aí de repente vem um vento encanado e atravessa na frente. Qual é a vantagem da Júlia?
Né? Se falar ser humano, né, como ser humano, a vontade de abrir o vidro e xingar, dizer, olha só um pouquinho, né? Olha o que tu está fazendo, tem uma criança no carro, enfim. Né? Mas eu acho que em tudo, e principalmente na direção, nós temos que ter cuidado. Né? Você aí que quer tirar a carteira de motorista, tire bem consciente, sabendo que todos os cuidados no trânsito devem ser vistos, revistos, né? Porque, inclusive, eu sempre digo, né? Tem situações que acontecem no trânsito que eu pergunto, mas será que essa pessoa tirou a carteira, comprou a carteira de motorista? Porque não é possível. Né? As pessoas fazerem tantas barbaridades no trânsito. E aí tu fica pensando assim, onde é que será que essa pessoa estava com a cabeça? A Josi disse que estava, né, que gosta daquele momento, né, Josi? Louvar, ouvir um louvor, né? Quando a gente viaja, né, dependendo do tempo do curso de viagem, a gente coloca louvores, a gente vai conversando. Assim como a gente está louvando e está orando, né? Tem aquela pessoa que está estressada. Brigou com a esposa, quem sabe acabou de ser mandado embora do trabalho, de ser demitido, daqui a pouco teve uma notícia de uma enfermidade, uma situação familiar, né? E joga tudo isso, acaba indo, às vezes, muitas vezes, até para o trânsito. Exato. Tu não sabe como aquela pessoa está, que a situação que ela está passando, que às vezes nem ela percebeu que fez algo imprudente, que poderia causar alguma coisa, né? Dentro de cada carro ali, naquele momento no trânsito, tem uma história, na verdade, né? Tem um contexto. Sim. Por isso que, às vezes, a gente precisa também ser um pouco mais compreensivo. E, claro, eu até gosto de compartilhar com pessoas que eu já vi fazer alguma situação, enfim, de, às vezes, no momento do calor no trânsito, algo acontece, a nossa reação humana, ela se manifesta. Eu tenho uma história que aconteceu comigo, irmã Felícia, que ela me ensinou muito, porque a gente nunca sabe também o tipo de pessoa desequilibrada, o nível de desequilíbrio das pessoas, que pode estar no outro carro e daqui a pouco tu entra numa demanda com aquela pessoa e tu não sabe do que aquela pessoa é capaz, e aconteceu comigo. Uma vez eu vi uma cena, eu indo trabalhar, que já me chocou muito, e desde ali eu fiquei assim muito preocupada, que eu vi uma cena em que os carros da minha frente, o carro fechou a moto ou a moto fechou o carro, eu não sei. Eu sei que eu pegando todo o trânsito da Baltazar, Assis Brasil, para ir trabalhar, já era um trânsito pesado, difícil. Então, eu já saía mais cedo, eu era nova, habilitada, para mim ir bem tranquila, sem pressa. E aquela cena me chocou muito, porque eles começaram a discutir, aqueles dois motoristas. E o trânsito meio lento, mas o trânsito ia andando, e o motoqueiro ia no vidro do carro falando, e o motorista falando, e aquela discussão foi ficando acalorada. Daqui a pouco o carro, quando teve oportunidade, já foi para trás da moto. A moto, que tem mais habilidade, foi se escapando entre os carros, e tu viu assim que os dois, eles estavam explodindo. E chegou o momento que o sinal fechou, o motoqueiro parou e o carro veio e seguiu, pronto para atropelar o motoqueiro, mas ele foi com toda a raiva da vida dele. A sorte, ou Deus na vida daquele rapaz, não sei, foi que ele percebeu e ele conseguiu tirar, mas ele pulou, mas o carro chegou a pegar na roda da moto e a moto rodopiou. Assim, ó, foi uma cena tão chocante, porque tu vê assim, uma discussão, mas e se o motoqueiro não pula da moto? Ele tinha matado aquele motoqueiro, quem sabe atropelado. Então tu vê assim que a pessoa, ela não vai se dominando, a raiva vai vindo e seguiram discutindo, e olha o ponto que chegou. Aquela cena me chocou muito. E aí outra vez, eu já estava daí trabalhando aqui em Alvorada, mas eu trabalhava longe de casa, dava uns 15 minutos de carro até em casa. E a gente ainda estava comentando antes de o programa vir ao ar, que eu tinha aquela mania, agora eu parei com isso também. E a gente vai amadurecendo na fé também, verdade. O Espírito Santo vai trabalhando, a gente vai mudando. Mas eu era aquela pessoa que daqui a pouco um já me fechava. Ah, pelo amor de Deus, não vê o que tá fazendo. Eu não xingava a pessoa, mas eu ficava dentro do carro o tempo todo reclamando, sabe? Naquela, meu Deus, aí um te trancando na frente, meu Deus, tá passeando, eu tô com pressa, e tu fica ali envolvido naquela incomodação. Sim. E uma vez, um carro me fechou que eu precisei tirar, assim, ele quase bateu em mim e quase me fez, porque daí eu puxei, quase me fez subir no mato, entrar no mato.
E na hora aquilo me deu uma raiva. E eu lembro que eu tava com o vidro meio baixo e eu botei a mão pra fora e eu disse, tu não tá vendo? Eu não lembro se foi esse. Eu não falei o palavrão, eu não dei um xingamento. Sim. Mas a minha reação na hora foi, pô, tu não tá vendo? Gesticulei assim. E o carro freou. E quando ele freou, eu já vi que o motorista começou a botar a cabeça pra fora e me xingar. E eu já comecei a tremer. E eu fui tentar seguir, ele começou a me travar. E eu vi que, meu Deus, é alguém louco que tá ali. E irmã Felícia, ele começou a me perseguir. Porque eu desviei e fui, e ele vinha rápido, e eu comecei a acelerar quando eu vi que ele estava rápido. E ele veio, e eu via pelo retrovisor ele com os braços fazendo sinal e dando sinal de luz. Eu não sei o que ele queria fazer comigo, se ele queria dar em mim, se ele tinha uma arma no carro, se ele tinha um taco de beisebol para quebrar meu carro. Eu não sei, eu sei que eu fui tomada por um desespero. Imagina. Porque assim, ó, acontece muito também de terem, não sei se era o caso, talvez se fosse outro homem, quem sabe ele tivesse reagido igual, mas ele viu que era uma mulher no carro, isso faz muito tempo, uma mulher, tá vendo, uma guria nova no carro, parece que foi um provalecimento, sim. Sabe? Ah, tu vai ver agora. E aquilo me deu um desespero que à medida que eu acelerava, ele vinha atrás e eu comecei a achar, não tá me seguindo. E quando eu dobrei, eu tava numa das ruas principais de Alvorada, eu dobrei, ele dobrou junto. Daí eu disse, Jesus. Aí eu lembrei de clamar Jesus, né? Que engraçado. Na hora de xingar ali, eu não... Mas eu lembro que eu acelerei tanto, e eu corri tanto, e eu fui indo... Chegou uma hora que eu tava correndo tanto que eu já nem olhava pra trás. Daqui a pouco eu vi que ele não tava mais atrás de mim. Mas eu fui pra casa muito rápido, com muito medo, entrei. Eu não conseguia descer do carro, eu me tremia toda. Foi, assim, um susto muito grande para mim. E desde então, eu aprendi na prática. Não vale a pena. Realmente. Por quê? Sabe-se lá se não estava armado? A gente não vê tanto na TV briga de trânsito que termina em tiro, em morte. De acidentes que começam com uma discussão. E daqui a pouco para essas pessoas, daqui a pouco a vida de outra pessoa não vale nada. Daqui a pouco eu, com uma família, com uma vida, com um ministério, com uma chamada, com tudo, posso botar tudo no lixo por causa de um comportamento meu que também foi errado. Eu não deveria ter xingado. Claro, me fechou. A gente nessa hora sempre vai querer, assim, a nossa razão. Sim. Não, mas eu tô certa. Mas até que ponto vale a pena eu expor a minha razão? Ou será que, graças a Deus, podia ter batido, não bateu, vamos lá, vamos seguir, deixa esse infeliz, infelizmente daqui a pouco vai fazer isso com outro, mas eu acho que a gente precisa aprender isso, sabe, a relevar mais, e isso é muito a questão do reflexo do fruto do Espírito na nossa vida, né? Porque eu sei que ali também eu deixei a minha natureza aflorar e reagir da forma errada. Mas isso me trouxe um grande aprendizado. E esses dias uma colega de trabalho veio me contando uma situação também no trânsito em que ela viu a cena e que quase terminou de forma trágica entre dois motoristas brigando por uma coisa fútil. Um fechou o outro. Então, eu sempre digo assim para as pessoas, a gente nunca sabe quem é o desequilibrado que a gente vai encontrar pelo nosso caminho. Isso é verdade. Isso vale para tudo. Às vezes é no mercado, alguém que tu dá uma diferença. Não vale a pena nós entrar em demandas e assim, nós somos luz. Verdade. Nós não estamos nas trevas. É nessa hora que a gente tem que mostrar que nós somos diferentes, que temos Cristo. Então, isso me ensinou muito. E eu tenho procurado, assim, realmente, como eu falei antes, entrar no carro e fazer daquele momento, eu já entro, já oro, já pedindo, Jesus me guarda, me livra do mal, de todo perigo, porque às vezes tu tá andando direitinho, mas tu nunca sabe o outro, daqui a pouco alguém passa um sinal vermelho, alguém faz uma ultrapassagem e tu tá ali, tu pode estar com teus filhos, com a tua família dentro do carro e tu ser a vítima. Então, o crente precisa aprender a orar para tudo. Sim. Antes, durante e depois. Então, nós procurar sempre Jesus, coloca os teus anjos ao redor desse carro, me guarda, me livra, vai comigo, seja na estrada, seja no trânsito aqui. E às vezes o trânsito de estrada, ele é até melhor do que esse trânsito da cidade. Sim. Que é tão intenso, que é tão estressante, que é tão... aquela loucurada, e às vezes as pessoas têm medo até de tirar a carteira, mas eu não vou dirigir nesse trânsito louco. Se tu fizer a tua parte ali, ficar andando certinho, e como a irmã Felícia falou, as leis elas foram feitas com um motivo, é para nos proteger. É verdade. Não existe outra razão. Cinto de segurança, a polícia tá ali, não, o cinto é para te proteger, o sinal é para te proteger. Para agora, não vai, é para te proteger. Então, se a gente fizer a nossa parte,
andar dentro dos limites, fazer o que tem que ser feito, respeitar as leis de trânsito, andar sempre em oração, ser mais compreensivo com as pessoas, não sair xingando todo mundo. Tem crente que esquece que é crente quando entra dentro do carro. E vira o rei do xingamento. Meu Deus. E vai, sai. Quando tu vê, meu Deus do céu, quem é esse? Não, só um pouquinho. Eu não sou só crente quando eu entro aqui dentro da igreja na hora do culto. Isso aí. Eu tenho que, a todo momento, mesmo quando a minha natureza é completamente confrontada, eu tenho que buscar refletir a Cristo. Sim, e até porque toda ação gera uma reação, né, Josi? Que nem tu disse, né? De repente aflorou a Josi assim, né? Só fez um sinal com a mão e a reação dele foi de, né? Quando viu que era uma menina, como tu diz, né? Te colocar medo, né? Conseguiu? E conseguiu, né? Chegou em casa meio assim, Meu né? Deus, eu demorei pra sair do carro, até dentro de casa. Não, e o bonito, às vezes, que eu digo, gente, assim, às vezes dá vontade de se esconder. Principalmente os que, né, a gente gosta de botar os versículos bíblicos, né? Atrás no carro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Xingando todo mundo. O proprietário é Jesus. Que Senhor é esse? Mas será que Jesus ia fazer o que tu está fazendo? Presente de Deus, embaixo, vende-se. Esse é épico. Também. Né? Ai, quem me deu foi Jesus, tá? Então cuida do que Jesus te deu. Cuida da tua vida, principalmente, né? E do presente que é o carro que Deus te deu. Então, eu acredito assim, ó. Né? Vamos tirar a carteira de motorista. Já falei em outro podcast, as mulheres aqui em Alvorada, glória a Deus, fazendo propósito, tirando carteira, dando testemunho. Até eu brinquei, pastor, daqui a pouco nós vamos ter que aumentar o estacionamento aqui. Que aí a mulherada vai começar a vir para as reuniões tudo de carro. Isso é bênção, isso é bom, né? Mas é saber, né? Todo cuidado e os desafios do trânsito, né? Então, assim, ó, claro, a gente tem que ter todos os cuidados, mas principalmente nessas questões, porque a Jos mesmo disse, a gente não sabe quem está no outro carro. E quantas notícias, numa briga de trânsito, o cara pega uma arma e dá um tiro. Deus aí morre um pai de família, uma mãe de família, um filho, né? Morre uma pessoa, às vezes porque fechou o trânsito. Aí fez um sinal feio, abriu o vidro, disse um palavrão, o outro já não estava num dia muito bom, né? Já estava com seus problemas, e na hora que você perde a razão, que aí a razão já foi embora também, nem pensa nas consequências daquilo que fez, né? Então, assim, ó, o que fica o nosso alerta, né, é para você que tem carteira de motorista, você que dirige, quem sabe você faz serviço de Uber, né? Você está sempre na estrada. Então, tenha cuidado. Ao entrar no carro, né? Senhor, vai comigo, me abençoa, me dá paciência. Me acalma, me dá paciência, né? Se alguma coisa acontecer, coloca um louvor, vai orando, vai buscando ao Senhor, né? Para que essas coisas não ocorram. Algumas coisas, é claro que sempre vão acontecer, mas que nós não sejamos a razão de uma briga, né, de uma discussão no trânsito, de alguma coisa, né? Nós precisamos ter o fruto do Espírito, e a paciência é um deles, né? Então a gente tem que ter paciência, e alguns irmãozinhos têm uns pés de chumbo, né? Tem que ter cuidado também, enfim, tá, gente? Então, né, Josi, fica aqui a nossa palavra de prudência aí no trânsito, sabedoria, né? E sabedoria, e voltamos aí para sexta-feira com outro bate-papo, né? Quem sabe até com algum convidado, e sempre dando aquela sugestão, né? Olha, sugestões que nós temos recebido têm sido uma bênção, e não só comentem no WhatsApp, eu agradeço os comentários no WhatsApp, mas comentem ali no vídeo quando vocês assistirem, né? E digam ali, quem sabe, conta aí uma experiência que você teve no trânsito que não foi tão boa, né? E que Deus te deu aí um livramento. A gente gosta de ouvir esses comentários e de ler. Isso aí. Então, fiquem conosco aí no próximo programa, nos acompanhe, compartilha com algum estressadinho no trânsito aí que tu conhece, quem sabe esse testemunho aí abra os olhos de alguém, encaminha para alguém, comenta, compartilha, que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa. Obrigada, irmã Felícia. Até a próxima.
me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel,